Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de segunda-feira recheado de informações. Mas antes de mais nada, quero pedir para você que começou a assistir esse vídeo que não deixe de dar o seu like. Seu like é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e é muito gratificante para o nosso trabalho. E você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Assim você vai estar ajudando no crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro e nós vamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Quero iniciar esse vídeo aqui com a minha nota de repúdio ao que aconteceu ontem com o youtuber Raflamelo, né, do canal Raflamelo 81 Nossas Redes. Ele estava filmando lá no Maracanã, fazendo o seu trabalho, filmando lá a comemoração dos torcedores do Flamengo na hora do gol de Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Gol que foi anulado. E o segurança, um dos seguranças lá do Fluminense, desceu até a área ali onde o cara estava trabalhando, tomou seu celular. Uma atitude igual a de Abel Ferreira lá no Palmeiras, né? Depois devolveu o celular, mas foi filmado. Eu acho que o Raflamelo tem que fazer uma reclamação aí ao responsável pela organização aí do Fluminense. Isso não pode acontecer. É um absurdo o cara estar ali fazendo o seu trabalho e acontecer uma coisa dessa. Eu me solidarizo com você, Raflamelo. Um abraço aí, força. Foi o primeiro canal do Flamengo que eu assisti na minha vida. Primeiro canal de um youtuber foi do Ben Mendes, né? E o primeiro canal que fala sobre o Flamengo foi do Raflamelo. Meu abraço aí, minha solidariedade para você, Raflamelo. Bom, então vamos seguir aqui. O Fluminense venceu mais uma aí, né? Venceu o Red Bull Bragantino por 2-0 e aí está com agora 39 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. E com o empate de ontem, Flamengo chegou aos 27 pontos, ou seja, está 12 pontos atrás do líder Botafogo. Aí você pode dizer, PQD, 12 pontos, não dá para alcançar. Cara, desculpa, se o Flamengo começar a focar no Campeonato Brasileiro, assim como ele foca nas Copas, o Flamengo tem como chegar assim. Ainda vão ter confronto direto, vai ter confronto direto aí ainda com outros times que fazem parte do G4, que sonham com esse título do Campeonato Brasileiro de 2023. Tá difícil? Está muito difícil. O Botafogo, nesse primeiro turno aí, conseguiu criar uma boa gordura, né? E assim, um empate, uma derrota, ele vai continuar ainda com a margem muito grande para os demais clubes, né? De acordo aí com o jornalista, né, do UOL e da Jovem Pan Esporte, Mauro César Pereira, né? Ele diz aí que fez uma reflexão, né, de que da maneira que o Flamengo jogou ontem contra o Fluminense, ele ficou bem claro que o Flamengo aí prioriza realmente as Copas, né? Coisa que vem acontecendo aí de alguns anos para cá. Então vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de ontem aí, né? Esse empate do Flamengo, né? Em jogo truncado aí, disputado e com muitas polêmicas de arbitragem, Fluminense e Flamengo não saíram do 0-0 no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo aí, né, conseguiu até pressionar o Fluminense nos primeiros tempos e, inclusive, foi superior. E na segunda etapa, o time de Jorge Sampaoli aí pareceu ter sentido cansaço, enquanto a equipe de Fernando Diniz controlava as principais ações do jogo. Nos minutos iniciais aí, o Flamengo conseguiu deixar o Fluminense desconfortável na saída de bola. A presença aí de Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Cebolinha e Gabigol no campo defensivo incomodou aí a primeira linha tricolor. A tática, no entanto, exigiu muito mesmo da parte física que começou a faltar ao Flamengo no fim da primeira etapa, antes do intervalo. O Fluminense aí já tinha igualado aí o jogo e conseguia respirar com a bola no pé e aos poucos implementava aí o seu estilo
Nos 45 minutos finais, a entrada de Lelê deu ao Fluminense presença diária e agressividade ali nas transições, o que fez os papéis se inverterem. Sem Ayrton Lucas e Fabrício Bruno e com Léo Pereira e Felipe Luiz, o Flamengo aí começou a ter dificuldades nas recuperações de bolas em velocidade. E a marcação alta não se encaixava, e Jorge Sampaoli aí se viu obrigado a recalcular o plano do jogo, recuando suas linhas, né? A estratégia, no entanto, não funcionou, já que o Flamengo aí cedia espaços e, ao mesmo tempo, não conseguia encaixar os seus contra-ataques. E na coletiva de imprensa, inclusive, o técnico do Flamengo aí comentou sobre o tema. Abre aspas aqui para Sampaoli. Penso que fizemos um primeiro tempo de muita exigência física, que empurramos o Fluminense contra o gol deles. No segundo tempo, sentimos um pouco esse ritmo. Os ajustes de pressão eram diferentes e eles conseguiram aí sair e nos causaram dificuldade, disse Sampaoli aí, e o comandante argentino que ainda completou, eu vou trazer aqui, abre aspas, o Fluminense costuma a usar o mesmo lado de maneira vertical. Poucas vezes trocam de lados. Nós pressionávamos e eles invertiam o lado. Isso nos surpreendeu. Ajustamos, mas complicou quando entrou o Lelê na ponta. O Diniz aí incomodou a gente. Tivemos que mudar a estrutura porque estávamos muito expostos e tivemos que corrigir porque estava complicado, concluiu. Ou seja, o técnico Jorge Sampaoli, de certa forma, admitiu aí que levou um nó tático de Fernando Diniz, né? Dessa maneira ele está elogiando o técnico do Fluminense. Sobre erros de arbitragem, eu não gostaria nem de comentar sobre isso, né? Mas, infelizmente, tem que se falar um pouco sobre esses absurdos que vêm acontecendo. Com relação ao lance dos gols terem sido anulados, eu concordo plenamente. Né? Ele usou o mesmo critério tanto para o Fluminense quanto para o Flamengo. Agora, com relação ao cartão vermelho que o atleta Luiz Araújo levou, eu não concordo, porque houve o mesmo lance no final do primeiro tempo em cima de Davi Luiz, uma falta idêntica, e o VAR em nenhum momento chamou o árbitro para poder ir verificar, né, a falta e trocar do cartão amarelo para o cartão vermelho. Outro ponto a destacar também foi o pênalti em cima de Arrascaeta. Até quando isso vai continuar acontecendo? Aí o nosso querido Marcos Braz pega o vídeo do pênalti em cima de Arrascaeta e diz nada a declarar. Tem que declarar sim, Braz. Tem que reclamar, tem que questionar, tem que contestar. Do jeito que está, não pode ficar. São erros grotescos de arbitragem que vêm acontecendo repetidamente. Não são casos isolados, não. É sempre. Eu não vou dizer que é só contra o Flamengo. Eu tenho visto que a qualidade da arbitragem é muito ruim em todo o campeonato brasileiro. Só que parece que contra o Flamengo eles erram mais, né? Então, vamos trocar aqui de assunto. Bom, após o empate ontem do Flamengo com o Fluminense, o elenco rubro-negro se apresentou hoje, na parte da manhã, para fazer um treinamento, né? Aquele trabalho regenerativo na academia, e terão folga amanhã. Aí você pode perguntar, mas PQD, por que não dá folga hoje, já que eles jogaram ontem, e começar a treinar amanhã, já visando o jogo contra o América Mineiro, no sábado no Maracanã? O que acontece? O Serviço de Fisiologia do Flamengo entende que essas 48 horas após, essas 24 horas após o jogo, é o momento em que a fadiga mais se apresenta ao corpo dos atletas. Então, o que eles querem fazer? Eles vão fazer hoje aquele trabalho regenerativo com os jogadores que atuaram, né, contra o Fluminense. Os jogadores que ficaram no banco de reserva vão para campo ter trabalho tático e técnico com Jorge Sampaoli. Esse trabalho regenerativo é para evitar lesões nos atletas no treinamento ou até mesmo aí na partida de sábado. Eles
procuram preservar a musculatura dos atletas, né? Lembrando que Pedro é dúvida para esse jogo, ele sentiu um incômodo no treino aí antes da partida, né? O Sampaoli faz aquele treino sempre antes dos jogos, né? O jogo é à tarde, ele faz um treinozinho de manhã, é onde ele decide quais são os 11 que entrarão em campo. E nós teremos aí o retorno de Eric Pulgar e Fabrício Bruno, que estiveram fora aí do jogo contra o Fluminense. Então, vamos aqui trocar de assunto, né? Após fazer sua estreia aí pelo Atlético Paranaense, Arturo Vidal aí mandou um recado para Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo. O chileno ressaltou que sempre esteve pronto para atuar e chamou o argentino de perdedor que não sabe apreciar os jogadores, né? Cara, o que acontece? Na chegada de Jorge Sampaoli ao Flamengo, o Sampaoli foi muito criticado por nós, torcedores, pela imprensa interna e pela imprensa internacional, pelas quantidade excessiva de oportunidades que ele deu para Arturo Vidal no elenco do Flamengo. Só que o Vidal não correspondeu. Ele e Marinho tiveram todas as oportunidades do mundo junto ao técnico Jorge Sampaoli, principalmente por Sampaoli já ter trabalhado com eles anteriormente. Então ele queria contar com os homens de confiança. Tanto que Gerson teve uma evolução muito grande após a chegada de Jorge Sampaoli ao Flamengo. Coisa que não aconteceu com o Marinho e muito menos com o Arturo Vidal. Né? Então ele lá na zona mista, lá ainda dentro do campo, fez essa crítica aí ao treinador, lembrando que a esposa dele também já havia feito uma crítica ao Jorge Sampaoli, né? Falando que ele era um treinador muito fraco. Né? Eu vou trazer aqui algo que disse o Vene Casagrande aí. De acordo aí com o jornalista Vene Casagrande, o sentimento do treinador e dos membros da sua comissão técnica no Flamengo é de decepção. Sampaoli e seu staff entendem que Vidal foi injusto na crítica, pois teve oportunidades e perdeu espaço após concorrentes da posição crescerem de produção. Os nomes em questão são de Vitor Hugo e Eric Pulgar. Além disso, a decepção ainda é maior, porque o argentino e alguns membros da sua comissão trabalharam com Vidal nos tempos de seleção chilena, quando tiveram uma boa relação e conquistaram 2 vezes a Copa América. Em 2015, o volante se envolveu em um acidente de carro sob efeito de álcool e chegou a ficar detido na polícia por uma noite. Mesmo assim, Sampaoli bancou Vidal durante a disputa da competição. E o treinador do Flamengo não irá se manifestar publicamente sobre a declaração para não aumentar ainda mais a repercussão. Parabéns, Jorge Sampaoli, por não dar ibope a isso que o Vidal, né, está fazendo aí injustamente por um cara que sempre tentou ajudá-lo. Então, vamos mudar aqui de assunto. Bom, sabemos que aí o Flamengo vem tentando de todas as maneiras reforçar ainda mais o seu elenco e continua no mercado de transferência aí. Ainda continua focado em De La Cruz, o Flamengo não desistiu de De La Cruz, né? E ontem, para quem assistiu aí o jogo Flamengo e Fluminense pela Rede Globo, né, o jornalista da Globo aí atualizou a negociação do Flamengo por Claudinho. Abre aspas, houve avanço. Segundo Carlos Gil, jornalista da Rede Globo, atualizou as negociações do Flamengo com os russos pelo atleta. Abre aspas, os valores agradam. O que está sendo debatido são as formas de pagamento. Quem recebe prefere de uma vez só. O Flamengo está querendo aí dar uma parcelada. A diretoria entende que houve avanço nas tratativas. Fecha aspas, declarou Carlos Gil na transmissão de Flamengo e Fluminense ontem pelo Campeonato Brasileiro. Para contar com o Claudinho aí, o Flamengo já enviou uma proposta oficial de 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais na cotação atual para o Zenit. Porém, no primeiro momento, os russos recusaram. Diante disso, os dirigentes do Flamengo aí estudam ir à Rússia para negociar pessoalmente com o clube. E com isso,
conseguir sacramentar a contratação do atleta. Ou seja, em primeira mão, os russos aí rejeitaram essa proposta de 15 milhões de euros, né? Mas depois eles estudaram e acharam que esse valor aí é viável, é um valor aceitável. Porém, eles querem que o Flamengo pague esse dinheiro aí à vista. Mas o Flamengo quer fazer aquele carnezinho tipo Casa Bahia 10 vezes sem juros. É brincadeira, só para zoar aqui. Mas eles querem esse pagamento à vista, né? E o Flamengo também não desistiu do Wendel. Porém, o Flamengo só vai tentar negociar o Wendel após concretizar aí a negociação por Claudinho, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. O Flamengo estuda aí, a diretoria, Bruno Spindel e Marcos Braz estudam aí a Rússia para tentar fechar essa negociação. Hoje, 13h, teremos aí o sorteio de mando de campo da Copa do Brasil, né? Com a vitória aí do Corinthians sobre o América Mineiro, ganhou nos pênaltis, né? Então será aí Grêmio e Flamengo, Corinthians e São Paulo, clássico paulista lá na Copa do Brasil. Então, que vençam aí os melhores. Hoje vamos saber se o Flamengo faz o jogo de ida em casa, o jogo de volta lá no estádio do Grêmio, ou vice-versa, né? Então vamos ficar ligadinho nisso aí. É uma competição muito importante para o Flamengo que é o atual campeão aí da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, e é o único time do Brasil vivo nas 3 competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Sabemos que o prêmio da Copa do Brasil é um prêmio muito generoso, um prêmio muito bom, mas que eu acho que o Flamengo deveria aí também dar uma priorizadazinha no Campeonato Brasileiro, né? Então, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Chegou até aqui? Deixe o seu like, não é inscrito? Se inscreva no botãozinho aqui embaixo, acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos, ajudando no crescimento do canal Paraquedista Rubro Negro. Saudações!